Hoje a gente vai mergulhar numa transformação que é sinceramente fascinante. Vamos ver como uma filosofia lá do século XIX está sendo reescrita, sabe com quê? Com a linguagem da matemática moderna. É uma verdadeira jornada da filosofia até a fórmula. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aí. Será que dá para pegar uma filosofia do século XIX e usar a matemática do século XXI para prever o futuro? Essa análise vai nos levar das ideias abstratas de Marx até modelos matemáticos que a gente pode, de fato, testar. Ok, então vamos começar pelo começo, certo? Para entender essa evolução, a gente precisa primeiro sacar os conceitos originais, que foram todos pensados e escritos em linguagem natural, sem nenhuma equação à vista. Pensa nisso aqui como a visão panorâmica, o big picture. É a ideia de que, num nível bem fundamental, tudo está interligado. Por exemplo, uma árvore e uma estrela, por mais diferentes que pareçam, são feitas da mesma matéria essencial do universo. Essa conexão, essa identidade que une tudo ao todo, é o que chamamos de contradição alfa. Agora a gente dá um zoom. Essa é a visão micro. A árvore e a estrela compartilham a mesma matéria, certo? Isso é alfa. Mas cada uma tem suas próprias regras, suas próprias tensões internas. A árvore luta por luz, a estrela queima hidrogênio. Essa dinâmica particular de cada sistema, essa luta interna de opostos, é a contradição ômega. E aqui a gente chega no pulo do gato, no desafio central. A linguagem filosófica original era poderosíssima para analisar o que já tinha acontecido, para olhar para trás e entender. Mas, na hora de prever o futuro, faltava precisão. Isso aqui ilustra perfeitamente o problema. Como é que se pega uma filosofia sobre a mudança, algo que é por natureza fluido, complexo, e se transforma isso em algo matematicamente rigoroso? Esse era o grande obstáculo. A verdade é que os conceitos estavam muito à frente do seu tempo. A filosofia tinha as perguntas certas, mas a matemática da época ainda não tinha a linguagem nem as ferramentas para sequer começar a formular as respostas. Agora vamos avançar no tempo, porque com o desenvolvimento de novas ferramentas, principalmente na computação e na lógica, o cenário mudou, e mudou muito. De repente, uma nova caixa de ferramentas apareceu. Tensores, que são perfeitos para modelar relações super complexas, a lógica paraconsistente, que, olha que incrível, aceita que A e não A possam ser verdade ao mesmo tempo, algo essencial para a dialética. E ainda as lógicas modal e fuzzy, que nos permitem trabalhar com ideias como talvez ou parcialmente verdadeiro, coisas que a lógica clássica simplesmente não dava conta. Então, o ponto crucial é esse. Como essas ferramentas novas permitem uma tradução quase que direta das ideias filosóficas para dentro de objetos matemáticos concretos que a gente pode manipular. E olha só que interessante essa transformação. Uma ideia abstrata, a contradição, vira essa tripla, essa pequena fórmula que a gente pode medir e analisar. A filosofia, de repente, ganha uma sintaxe matemática. Essa fórmula define contradição não como um erro lógico, mas como a tensão que existe de verdade, uma tensão material entre o estado atual, o A, e o seu potencial de mudança, o A. É a distância entre o que algo é e o que ele pode vir a ser. E é essa tensão que impula a mudança, num ritmo próprio daquele sistema. E aqui, aquela distinção filosófica antiga fica super precisa. A contradição alfa, a conexão universal, é descrita por um operador simétrico, que mostra uma relação de mão dupla. Já a contradição ômega, a tensão interna, usa um operador antissimétrico, que captura a direção da mudança. A filosofia não foi só traduzida, ela foi mapeada em estruturas matemáticas específicas. Tá, legal. Mas e daí? Para que todo esse trabalho? Bem, a recompensa é enorme. Com essa nova estrutura matemática, a gente pode tentar prever grandes transformações. Aquele salto qualitativo, ou a ruptura, que Hegel e Marx falavam de forma poética, agora vira uma coisa que a gente pode encontrar nos dados. Um change point, um ponto de virada que os algoritmos conseguem detectar numa série de dados, sinalizando que o sistema está mudando de verdade. E isso aqui não é só teoria, não. Para um modelo desse ser levado a sério, ele tem que passar por um teste rigoroso. A gente treina ele com dados do passado, usa para prever uma ruptura que a gente já sabe que aconteceu e depois compara o resultado com de modelos estatísticos que já são padrão de mercado. E o critério é duro. Para o modelo ser considerado válido, o erro dele na previsão do tempo da ruptura tem que ser menor que 15%. É uma régua bem alta para garantir que o poder de previsão do modelo é real. Essa fusão de filosofia antiga com matemática de ponta abre um campo de possibilidades fascinante para a gente entender sistemas complexos, seja na biologia, na economia ou até na física. Mas aqui tem um ponto muito importante.
A matemática não está provando a dialética. Pensa nela mais como uma lente de aumento superpoderosa, uma ferramenta que nos ajuda a detectar e descrever esses momentos de mudança profunda, que aí sim a gente pode interpretar de uma forma dialética. Então, o que a gente leva de tudo isso? A gente viu como conceitos filosóficos super profundos foram traduzidos para matemática. A contradição deixou de ser uma ideia abstrata e virou uma tensão que dá para medir. A ruptura se tornou um change point que a gente pode caçar nos dados. No fim das contas, a dialética está evoluindo de uma arte de interpretação para uma ciência com um potencial preditivo real. E a gente termina com essa provocação. Se for possível modelar matematicamente a dinâmica da ruptura, seja social, biológica, o que isso significa para nossa capacidade de, quem sabe, moldar o futuro? Porque prever uma mudança é uma coisa. Agora, guiar essa mudança é uma história completamente diferente. Uma perspectiva poderosa e, ao mesmo tempo, bem complexa, não acha?